Olá, bem-vindos ao nosso vídeo. Esse vídeo faz parte do projeto PIBID da Matemática, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O vídeo titulado Área e Perímetro de Figuras Planas, Quadrado e Retângulo, produzido pelas bolsistas Luísa e Viviane, explana a definição e a aplicação desses conceitos, inclusive em atividades do cotidiano. Bom vídeo a todos! Olá a todos, eu me chamo Luísa. Olá, meu nome é Viviane. E nós fazemos parte do projeto PIBID da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, participando do subprojeto Matemática. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a área e perímetro do quadrado e do retângulo. De início, para exemplificar, vamos mostrar o desenho de uma escola. Nesse desenho, a gente pode medir a área das salas, do refeitório, do pátio ou até mesmo da quadra, assim como seus respectivos perímetros. Você pode fazer isso na sua escola se você quiser. Nós usamos o software AutoCAD, que é muito comum em engenharias e na arquitetura, geralmente usado por profissionais da área. Então, o nosso objetivo é demonstrar para vocês dois conceitos importantes da geometria. Uma é o cálculo da área de superfícies planas, que no caso são o retângulo e o quadrado, e o outro é o cálculo do perímetro. A área nos diz o tamanho de uma superfície, e o perímetro nos diz o comprimento do limite dessa superfície, e é o que a gente vai ver agora. Então, para começar, vamos ter uma ideia de mais ou menos como o cálculo da área é feito. Então, a gente tem aqui um exemplo, uma forma, uma superfície plana qualquer. E para ter uma ideia do tamanho dela, do tamanho que ela ocupa, a gente pegou uma unidade de medida qualquer, que a gente criou aqui, a gente chamou de uma unidade quadrada, e a gente vai utilizar essa unidade de medida como para medir a nossa forma. E de que forma? A gente divide o nosso formato, nossa superfície, em várias dessas unidades de medida. É importante que a unidade de medida seja igual em todos os quadradinhos, né? Seja sempre o mesmo, e que ela ocupe toda a superfície. Também ela não pode nem ultrapassar e nem sobrar nenhum pedaço. E aí a gente vê que a nossa superfície ela tem 23 unidades quadradas. Então a gente já tem uma ideia do tamanho. Só que essa ideia a gente não consegue utilizá-la, porque a gente não consegue comparar com nada. Então, para o cálculo da área do quadrado, a gente vai sofisticar um pouquinho mais. A gente vai colocar uma unidade de medida conhecida, que no caso vai ser o centímetro. Então, a gente vai fazer o mesmo processo do exemplo anterior, só que dessa vez é um retângulo, que é uma dos objetivos do nosso vídeo, é revisar a área do retângulo. E a gente vai usar uma unidade que é o centímetro para fazer a nossa unidade de medida, que são os nossos quadradinhos que a gente vai utilizar para calcular essa área. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos encher ali a nossa forma de quadradinhos, todas elas sabendo que tem 1 centímetro de lado cada um, e aí a gente descobre que cabem 21 quadrados dentro da nossa forma, ou seja, 21 centímetros quadrados. Mas deveria ter uma forma mais simples da gente calcular, que não seja tendo que dividir a forma em vários formatinhos. E essa forma é observar, pela unidade de medida, qual o tamanho dos lados da nossa superfície. Então, pelas unidades de medida de 1 centímetro, a gente sabe que esse retângulo tem 3 centímetros de altura e 7 centímetros de base. E aí, em vez de ficar contando cada um dos quadradinhos, basta a gente multiplicar os lados da figura, que são a altura e a base, 7 centímetros vezes 3 centímetros, deu 21 centímetros quadrados. Então, dessa forma, a gente consegue identificar a fórmula específica para o cálculo da área do retângulo, que é a gente multiplicar a altura vezes a base e a gente tem a fórmula. Bem tranquilo, né? Dessa forma, nós também temos a área do quadrado, que é muito similar à área do retângulo. Porém, no quadrado, lembre-se, os lados são iguais.
Então, basta só ter um lado para você saber a área do quadrado. E assim nós sabemos que a área do retângulo é base vezes altura. Já a área do quadrado é lado vezes lado, ou também lado ao quadrado. A partir disso, e por último, nós temos o conceito de perímetro, que seria o limite externo da figura. Nós temos uma figura mais abstrata aqui, que se você medir os perímetros, você vai achar ao todo 28. E também temos o perímetro de polígonos regulares. Para eles, em polígonos regulares, lembre-se também, os lados do perímetro, os lados das figuras têm o mesmo comprimento. Logo, basta ter um comprimento só para somar o todo. Por exemplo, nós temos um quadrado que tem o lado 5. Então, nós fizemos 5, que é o comprimento do seu lado, vezes 4, pois ele tem 4 lados. Ou o triângulo, que nós temos aqui o comprimento de 3. Então, 3 vezes 3 daria 9. E por último, o pentágono regular, que tem como lado 2. O comprimento do lado é 2, mas ele tem um número de lados igual a 5. Então, ele terá o perímetro de 10 centímetros. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigada.